Bom, e na última sexta-feira, numa reunião fechada do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu disse que o mensalão foi uma farsa. O ex-ministro-chefe da Casa Civil também afirmou que os petistas envolvidos no caso nunca saíram do comando do partido e da política em geral. Posso dizer, alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho, que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Delúbio, nem o Vacari, nem o João Paulo. Eu nunca saí. Bom, essa declaração de José Dirceu foi dada para rebater críticas a ele, também a candidatura do Edinho Silva à presidência da Legenda. O próprio José Dirceu ensaia um retorno à vida política no ano que vem, quando deve sair candidato a deputado federal. Segundo o ex-ministro, Silvio, foi o próprio presidente Lula quem pediu para que José Dirceu retornasse ao Congresso. Bom, 2 pontos aqui, Paula. Bom, primeiro, quando ele diz eu nunca saí, aliás, ele faz menção a 2 tesoureiros bandidos do PT nessa fala. O Delúbio Soares, que foi condenado, foi o tesoureiro do Mensalão, e ao Vacari Neto, que foi o tesoureiro do Petrolão, também preso. Era o Moche. Cobrava o pichuleco, falei sobre isso agora há pouco. E também cito o João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados quando Lula é eleito em 2002 e assume em 2003. É o primeiro presidente da Câmara dos Deputados dessa sequência de governos do PT. Quando ele diz nunca saímos, o que ele está querendo dizer é que eles sempre estiveram com a engrenagem corrupta do PT sempre esteve em andamento, porque o Dirceu é afastado na época do Mensalão, ele é cassado, inclusive, pela Câmara dos Deputados, ele é denunciado na ação penal 470 do Mensalão, que só vai ser julgada em 2012, muito tempo depois daquele 2005, a primeira denúncia do Roberto Jefferson, na Folha de São Paulo, é uma segunda-feira, 6 de junho de 2005. Aliás, não é a primeira é a capa da Veja, com o senhor Marinho, Maurício Marinho, colocando R$3.000 no paletó. É ali que começa a fraude dos Correios, a CPI dos Correios vai chegar no Mensalão. Pois bem, então ele está se referindo à engrenagem arquitetada por ele, esse esquema corrupto engendrado dentro da República. Agora, que ele saiu de cena, saiu sim, ele foi preso. Ele ficou atrás das grades, numa cela, o Delúbio também, o Vacari também, o João Paulo Cunha também, todos eles saíram de cena. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você traz é o regresso do Dirceu à vida política efetiva, ou seja, com mandato. Ele quer ser deputado, ele já está com a ficha praticamente 100% limpa pelas cortes superiores. O Supremo Tribunal Federal fez este serviço de limpar a ficha dele mais uma vez, já puxou 4 cadeias na vida, desde a primeira no Congresso de Ibiúna e as demais que eu citei aqui. Então ele deve retornar à vida política se tiver votos. Aí já é um mistério, não sabemos se será eleito ou não, mas quer voltar. E o Lula entrega mais uma vez o PT para o José Dirceu para tentar revitalizar um partido destruído. O PT tem hoje 252 prefeituras, isso é nada. Isso é um partido minúsculo, aliás, sequer é mais a grande força da esquerda do ponto de vista de capilaridade e em municípios. O PSB tem mais. Então, vamos ver o que o Dirceu vai aprontar. Boa coisa, pelo histórico dele, não é. Piotr, é uma pena, né, quando a gente ouve, a gente percebe, né, analisa a história, o desmonte da Lava Jato, e aí você vê que as pessoas, políticos como José Dirceu, que já foi preso, Silvio trouxe aqui a retrospectiva, né, penitenciária, a ficha corrida de José Dirceu por 4 oportunidades, e aí ele vem tentar reescrever a história, dizendo que todo o Mensalão foi uma farsa e que eles nunca saíram do comando geral, estavam ali sempre pilotando de uma forma ou de outra, né? A sensação de impunidade que tem nesse país. Porque esperar deles meia-culpa e exame de consciência não vai acontecer, né? O Silvio já deu todos os detalhes para nos rememorar e rememorar a todos, inclusive a esses que fingem que a realidade de ontem não foi realidade. Sim, continua. O que os juízes fizeram depois para tirar essas pessoas da cadeia, bom, este é outro problema. E aí vem exatamente no ponto da impunidade. O Silvio usa uma expressão aqui que é muito importante do fóssil político, né? O Brasil precisava virar essa página. Essa gente tem um histórico
de trazer problemas, de criar problemas ao país. E quando eu digo criar problemas, é que quando você tem, por exemplo, o caso do Mensalão, em que um governo compra apoio, isso passa uma ideia de completa afronta à lógica da vontade popular da democracia. O sujeito está vendendo o voto dele. Quando você tem o Petrolão e você tem, por exemplo, uma completa, não vou chamar de bagunça porque é muito pior que isso, né? Uma organização criminosa tomando decisões de empresa ou cobrando propina para tudo, você afasta investidores sérios do país, que vão aplicar, obviamente, e vão investir em outro lugar, porque qual é a garantia de ter, digamos, a competição respeitada? Não, ganha quem pagar propina. Ou seja, quando eu digo estragos à história do país, é nesses dois pontos. Além, obviamente, de tudo que a moralidade já deixa muito claro. A moralidade foi para o brejo nesses dois casos. A moralidade pública. Mas além disso, que em algum momento foi superado e agora, lamentavelmente, sofremos um retrocesso, a gente está vendo o juiz aí, o caso do Toffoli, por exemplo, determinando a devolução de dinheiro para empresário que confessou o que pagou propina, que praticou corrupção. Mas tem coisas que duram muito mais. Investidores que colocam dinheiro no mundo, que fazem esse dinheiro andar de um lugar para o outro, olham para o país agora e falam, qual é a segurança que eu tenho? Eu vou ter que entrar nesse esquema e essas empresas hoje, obviamente, têm, para usar uma expressão inglesa, né, importante, tem compliance, tem que prestar conta, não pode entrar nesse tipo de jogo sujo, não vão aplicar aqui. E quem paga o preço no final? A população deste país, a população brasileira. Ou seja, o dano não é só naquele momento. Embora sejam dois casos datados, o dano é muito maior. Eu vou lembrar só de um aspecto econômico muito menor do ponto de vista de moralidade. O Brasil resolveu dar o calote da dívida nos anos 80, com o Sarney. Sabe quanto aquilo durou para a imagem do Brasil? 30 anos no mínimo. Imagina o que essa corrupção que agora volta no Brasil vai fazer com o futuro brasileiro. Por mais 30 anos no mínimo também. Ou seja, é isso que compromete a vida do país. Por isso que a gente sempre patina para subir, melhorar o PIB e ter um crescimento sustentável durante anos. Silvio? Só um adendo, Pra Paula, me complementar, permita diga. aqui em 30 segundos, porque nessa fala o José Dirceu também diz que o Mensalão nunca existiu, o que é uma mentira, porque isso faz parte da estratégia da defesa que naufragou naquela época, que era a estratégia de admitir o Caixa 2, que era o mal menor, o crime menor. Mas no voto do então relator, ministro Joaquim Barbosa, fica muito claro, e ele cita, inclusive, que o Mensalão foi um esquema de compra de votos e cita as votações. Por exemplo, a lei de falências, a reforma da Previdência e os saques feitos na boca do caixa do Banco Rural e no Shopping Brasília, no Brasília Shopping, que fica próximo, é uma reta só, se você sair do Congresso Nacional até o Brasília Shopping.